Sérgio Williams é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, hoje comemorando 88 anos e com inaugurações, é isso? É isso mesmo, uma instituição que nasceu em 1938 com um propósito bem claro de cuidar da nossa história, de coligir, de difundir esse conhecimento todo para a sociedade, para a população. E nós chegamos agora em 2026 aos 88 anos, mas com o vigor de um jovem, né? Porque nós temos ainda esse vigor, essa força, essa vontade, né? Esse comprometimento de trabalhar justamente nesses preceitos, de dividir com as pessoas todo o nosso conhecimento. Tantas personalidades importantes e marcantes, não só para a história de Santos, mas do Brasil e do mundo. Nós estamos até inaugurando uma parede com retratos de algumas dessas personalidades. Então nós estamos batalhando diuturnamente para conservar, para melhorar, para requalificar esses espaços. E hoje, nessa data, nesse belo evento que nós estamos aqui, recebendo muitos amigos, agentes políticos, empresários, colegas, pessoas que acreditam no nosso trabalho, no nosso propósito. Como é que as pessoas podem colaborar? Empresários, o público em geral, podem ajudar o Instituto? Pode, a gente sempre tem projetos que a gente busca recursos. Eu busco recursos tudo que é canto, né? Eu vou nos deputados federais, estaduais, vereadores, no prefeito, empresários, participamos de editais também, vendemos livros, enfim, a gente faz de tudo para que a gente realmente possa ter condições cada vez mais plenas de atender as pessoas, né? Tem site aqui também. Nosso site é o ihgs.com.br. Ali você tem acesso a tudo, acesso às plataformas digitais. Nós temos hoje 3 milhões de páginas de jornais digitalizadas. Você pode acessar com busca por palavras-chave. Fora os livros que nós estamos lançando hoje, uma biblioteca digital com 100 mil páginas, 680 livros, para as pessoas também poderem ler, pesquisar, aprender sobre a história e conhecer melhor os nossos autores desde o século XIX. Que bonito, é um trabalho lindo. Quero convidar você que está em casa que venha. Conselheiro Nebias, 689, quase em frente a Mato Grosso. Sim. Entra, tem estacionamento e acompanha tudo pelo site, porque é um local incrível. É isso aí. Olha, todo mundo será recebido de braços abertos. E se eu estiver aqui, a gente toma um cafezinho lá na Copa, que é o meu lugar preferido, viu? Eu vou conversar com uma pessoa muito especial e como eu a conheço pessoalmente, sei da quantidade de conhecimento que ela guarda e que ela compartilha com a gente. Todos esses anos ela foi editora do jornal A Tribuna durante muitos anos, hoje é gerente de projetos e relações institucionais do Grupo A Tribuna e quando a gente encontra, ela tem sempre tanta coisa para contar. Eu admiro muito a sua memória, porque eu participei de tantas coisas que você estava, mas você lembra, Arminda, com detalhes. Isso é técnica, isso é dom, é do jornalismo? Eu acho que a gente só se dá conta de que acumulou conhecimento quando a gente fala sobre isso, quando a gente resgata coisas, quando a gente está numa conversa, aí a gente se dá conta de quanta coisa a gente acumulou. E este ano, né, de 2026, eu completo 30 anos lá na Tribuna. Então muitas coisas aconteceram, muita gente está lá que não era nem nascida quando eu cheguei. E acho que também tem muito a ver com o prazer que eu tenho de trabalhar com jornalismo, de trabalhar com comunicação e agora nessa função como gerente de projetos, de agregar esse networking e também esse conhecimento de região, transformar isso em projetos para além do cotidiano da redação, né, que hoje é comandada pelo Alexandre Lopes. Então, como é que eu agrego o conhecimento que eu adquiri e transformo isso em projetos, né, para a TV, para o jornal, para as plataformas. E aí a gente se dá conta, nossa, eu conheço pessoas e assuntos e lembro de fatos e isso acaba vindo de uma maneira muito espontânea. É nítido que você gosta do que faz, porque você acompanhou a história, foi espectador e participou e hoje divide isso com a gente. É gostoso de ouvir. Por isso eu até te chamei para vir compartilhar um pouquinho dessa história do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que completa hoje 88 anos e ainda até inaugura alguns espaços aqui dentro que foram reformados. Você tem um carinho especial por esse local? Eu tenho, sou contribuinte, inclusive, né? O Instituto Histórico ele recebe um subsídio da prefeitura, mas ele vive também de doações e vive do seu corpo de associados. Eu tenho muito prazer de ser associada aqui há muitos anos já. E assim, eu lembro, né, falando de resgate de memórias, eu lembro de vir aqui
quando eu era adolescente, pesquisar coisas nos livros, na época que a gente não tinha internet ainda. E nessa trajetória toda de Instituto Histórico, é nítido que ele passou por uma grande revolução nos últimos tempos, encabeçada pelo Sérgio Williams, que é o atual presidente. Então, esse é um casarão antigo, né? Um casarão que demanda muita zeladoria, muita manutenção, e ele estava num processo de degradação muito grande. Então, o Sérgio, quando assumiu como presidente, ele tratou não só do espaço físico, mas também desse acervo, né, que aqui tem livros que são relíquias, só que são livros físicos, né, e a gente tem que, como é que você transforma um livro físico, como é que você extrai a relevância, o valor daquele livro para as novas gerações. Então, o Sérgio tratou de digitalizar. Hoje ele está, né? Essa é uma das inaugurações desses 88 anos, que é inaugurar um acervo bastante grande. Que bom que existem pessoas que estão nessas posições, né? São pessoas especiais que entendem o valor desses espaços e como é que eles continuam sendo relevantes década após década, conforme a dinâmica da sociedade. E venha conhecer o espaço, não tem só livros aqui, tem quadros, tem telas, tem piano, né? Tem muita atividade cultural aqui, veja a programação e não deixe de conhecer e sentir um pouco dessa atmosfera, dessa nossa história contada através dos livros, através dos quadros, através agora também de todas as plataformas digitais. Então, é mais uma oportunidade que você tem de se inteirar sobre as coisas da cidade. A Carolina é a bibliotecária e a Bruna é historiadora. Elas têm cargos e trabalham em locais diferentes dentro do Instituto. A Ana Carolina conhece, cuida da parte física. Essa biblioteca que vocês estão entregando hoje, ela foi toda desmontada, as madeiras passaram por um processo, os livros passaram por um processo de desinfecção, tudo aqui foi mexido. Sim, a gente desmontou toda essa biblioteca, separou os livros um por um e alguns foram encadernados e outros foram para desinfecção, né, na USP, no IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. E aí a gente teve que mexer em tudo. Essas madeiras saíram para tratamento? Também, elas saíram... Quantos anos tem isso? Quase 100 anos, né? É o tempo do Instituto, né? Tem 88 anos e a biblioteca foi inaugurada poucos anos depois, na década de 40, né? Então, essa biblioteca tem aí seus mais de 80 anos. Toda renovada, mas ainda com aquele peso de história que ela tem. Sim, exatamente. A gente, inclusive, fez a separação dos livros que eram considerados históricos, né? Então, a gente separou esses livros, enviou para encadernação, principalmente aqueles que estavam em um estado um pouco mais de fragilidade, né? Então, eles já estavam se desfazendo por causa do tempo. Então, quanto mais antigo, mais eles estavam naquele estado de se esfarelar, sem capa, essas coisas. Então, a gente cuidou. Vão vir mais livros para cá ainda. Sim, a biblioteca, a gente está inaugurando ela agora, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Então a gente vai reorganizar e fazer tudo bonitinho. Bruna, a parte digitalizada, o Sérgio me falou da quantidade de jornais, fiquei encantada. São 13 milhões de páginas, é isso? São mais de 3 milhões de páginas que a gente já disponibilizou, é uma parceria que a gente tem com a Biblioteca Nacional, né? E então você pode acessar o nosso site, lá você pode escolher o título, né, do jornal, e fazer pesquisa por palavra, ou se você fizer pesquisa dentro do sistema da Biblioteca Nacional, onde tem livros do Brasil inteiro, nós somos os maiores colaboradores da Biblioteca Nacional, com o maior número de títulos e de páginas disponibilizadas, é o acervo de jornais de Santos, né, da cidade de Santos. Então, quer dizer que eu posso ir lá agora procurar um jornal de 1900, eu vou encontrar? Vai encontrar. Os mais antigos que a gente tem é a Revista Comercial, com a edição de 1855, então... Dá para fazer muita pesquisa por aí. Olha, uma coisa que eu tenho vontade de fazer, eu acho que muita gente tem. A gente sabe que os nossos antepassados vieram para cá, desceram aqui no navio. E dá vontade de dar uma olhadinha como era o ano, o mês que eles chegaram, porque a gente consegue ver isso, né? Você lê o jornal de quantos seus familiares chegaram aqui e começaram a vida deles, é um negócio emocionante. Agora é fácil, faz na internet, no computador. Faz no computador e você pode até fazer pesquisa por palavra. Então, se ela teve algum acontecimento, se ele participou de algum evento da cidade, se aconteceu alguma coisa, né, se ele publicou, fez algum anúncio, você consegue fazer pesquisa por palavra, né, com o nome da pessoa, nome e sobrenome entre aspas, para conseguir, né, achar junto.
e localizar esse parente. Isso vale até para você mesmo. Você pode pesquisar o seu nome e ver todas as notícias que já saíram sobre você até hoje. Fantástico, muito bom. Bom, tá aberto informações no site. Isso, tem no nosso site tanto a Hemeroteca Digital, que é esse trabalho de jornais, como o da Biblioteca nas Nuvens, que é o nosso outro projeto que a gente está inaugurando hoje também, que é com títulos de autores santistas ou de obras que falam sobre a história da cidade, que já estão em domínio público ou que tiveram essa parceria, né, que disponibilizaram para a gente digitalizar e colocar online, onde é o mesmo sistema da Biblioteca Nacional, mas não é essa parceria, é um trabalho nosso, onde você também pode fazer pesquisa por palavras, né, nos livros. Então isso vai ajudar muito a realizar pesquisas sobre a nossa região e a nossa cidade.